E aí, pessoal, tudo bem? Enfim, chegamos ao 7º dia do nosso fermento natural. E olha que beleza! Ele dobrou de tamanho de ontem para hoje. Ó, lembra da marcação? Aqui, olha como ele evoluiu. Isso é um sinal de, acredito eu, que agora a gente tem, né? Que era um candidato a fermento natural. Agora realmente a gente tem um fermento natural. Tem uma cultura de leveduras, de micro-organismos aqui dentro para poder fermentar uma massa, levantar, dar leveza ao véus. Mas isso tudo a gente vai saber melhor com o teste de flutuação que a gente vai fazer. O certo agora é fazer mais uma alimentação e depois de 2, 3 horas, a hora que ele estiver no pico da atividade dele, é fazer o teste da flutuação. A gente vai colocar ele num recipiente com água e ver se ele vai flutuar. Se ele flutuar, ele está ativo. Se ele afundar, ele ainda não está ativo. Mas a gente precisa fazer a última alimentação antes, para não cair no engano, que pode ser que ele confunda a gente se eu fizer esse teste agora. Tá? Às vezes ele está ativo, mas como o pico da alimentação no micro-organismo já se alimentaram e aí ele começa a baixar, pode ser que ele afunde na água e a gente achar que ele não está ativo. Então, para isso, vamos fazer a alimentação e daqui umas 3 horas eu vou fazer o teste final para ter a certeza que ele está pronto para a gente começar a usar ele para fazer pães. Então, aqui mesma coisa. Vou trazer ele para o nosso recipiente para fazer a mistura. Olha isso. Olha quantas bolhas. Olha a textura de espuma, de teia. Deixa eu mostrar aqui, né? Ó, já começa a ficar com bastante rede de teias, né? Vou passar ele para cá. Bem aerado ele tá. É assim, pessoal, pode ser que você tá fazendo e ainda não chegou nesse ponto. Tem lugares, tem farinha, tudo vai influenciar, né? A gente fez com a nossa italiana 00. Caso você tenha feito com uma nacional ou às vezes uma integral, uma orgânica, que pode ser até que chegue antes nesse resultado, ou uma nacional, uma farinha tipo 1, às vezes não deu ponto ainda, não deu essa textura, você continua o processo. E também se você tiver com uma farinha italiana, dependendo da região, da temperatura e tal, pode ser que ele demore um pouco mais. Até 15, 16 dias você pode estar insistindo no seu fermento. Se caso você não notar que ele tem alguma evolução, alguma outra textura, ele não começa a ficar bolhudo, realmente não deu certo. Aí eu sugiro você começar o processo novamente do zero, tá? Mas é difícil, na maioria dos casos ele dá. Como eu falei no começo, foi descoberto de uma forma de um esquecimento, né? Então a chance de dar certo é muito maior do que de dar errado, tá? Mas tem vezes que acontece. Bom, vamos lá. 50 gramas de água mineral, a mesma água que a gente está usando, e 50 gramas da farinha 00 italiana de Nápoles, a nossa Sacaputo. Vou fazer a última alimentação e vamos para o teste final. Ansioso para saber se a gente já pode fazer pão com o nosso vovô Pascoal, a nossa massa madre criada. Você vê que uma semaninha tem que ter paciência, não dá trabalho, mas tem que saber esperar. Tem que saber esperar, tem que ter paciência, tem que respeitar o tempo, os processos, que aí você vai ter um fermento natural bem saudável. Então aqui aquela mesma alimentação de todos os dias, 50 a 50, tá? Depois a gente vai falar sobre manutenção e sobre alimentação, sobre os próximos passos, sobre onde vai armazenar ele. Agora eu vou deixar ele em temperatura ambiente, mas depois ele é conservado na geladeira, tá? Depois a gente fala sobre isso. Primeiro de tudo a gente vai
ter certeza que o nosso fermento está ativo. Então vou transferir ele aqui para um recipiente limpinho. E daqui a pouco, que 2, 3 horas é o suficiente para ele estar no pico da atividade dele, naquele momento onde os micro-organismos estão a todo vapor se alimentando dos açúcares, gerando aquele gás carbônico, a massa está dobrando, está fermentando, é a hora que a gente vai fazer o teste. Então é entre 2, 4 horas que ele vai estar no melhor momento dele. Tá bom? Então eu vou aguardar um pouquinho e daqui a pouco eu volto com o vídeo para fazer o teste da flutuação. Beleza? Até mais!